Evangelho de Mateus 12, 22 até o 28. Quem achou, diga amém. Amém. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Amém. Você pode orar mais uma vez? Você pode falar com Deus nesta noite, para que Ele fale aos nossos corações? Deus eterno, Deus santo, em nome de Jesus, mais uma vez nós elevamos nossos pensamentos a Ti, Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, lemos a Tua palavra tem poder, a Tua palavra fala aos nossos corações. Pai, nessa hora pedimos que o Teu Espírito que habita dentro de nós possa falar conosco profundamente, Senhor. Fala ao coração do Teu povo. Fala ao coração da Tua igreja, porque a igreja é Tua. Pai, em nome de Jesus também, mais uma vez, Senhor, quero me colocar diante de Ti como instrumento, para que a Tua igreja, Senhor, seja abençoada, para que a Tua igreja seja edificada, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente sabe que o ministério de Jesus foi um ministério fantástico, né? Jesus, a gente vê nas Escrituras que Ele curava doentes, que Ele ressuscitou mortos, que Ele expulsou demônios, fez sinais e maravilhas no seu ministério terreno. Apesar do texto que nós lemos fala da expulsão de demônio, eu não quero falar sobre expulsão de demônio nessa noite. E se porventura aparecer um por aí, você, em nome de Jesus, repreende e a gente continua o culto para a glória do Senhor. Amém? Na verdade, irmãos, nesta noite eu queria meditar com os irmãos a resposta que Jesus trouxe para os fariseus. Os fariseus questionando a autoridade de Jesus, os fariseus questionando o ministério do Senhor Jesus, ao ver Jesus expulsar um demônio, ao ver Jesus curar um enfermo, eles sempre, com aquele espírito religioso, atacavam Jesus. E nesse episódio, Jesus, explicando a situação para aqueles homens, quando eles disseram que Jesus estava expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu, que era o príncipe dos demônios, Jesus traz para eles uma resposta assim, dizendo que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Jesus falou que uma casa dividida contra si mesmo também não pode subsistir.
E aí Jesus diz que se Satanás estivesse contra ele mesmo, o reino dele também não iria subsistir. Então ele está dizendo, olha, inclusive o reino de Satanás é um reino em que não pode haver divisão, porque senão ele se autodestrói. E Jesus deixa para mim e para você um princípio, que uma casa dividida, uma nação dividida, que uma cidade dividida não pode subsistir. Uma igreja dividida, uma congregação como a nossa dividida, como permanecer de pé? Como avançar? Como prosperar? Eu poderia parar a pregação aqui e vocês irem para casa meditando nessa resposta que Jesus trouxe para os fariseus. Dispensa comentários, porque a resposta de Jesus é muito clara e muito objetiva. Ele está dizendo, uma casa dividida não tem como permanecer de pé. E aí você pode aplicar isso na igreja local, você pode aplicar isso na sua casa, você pode aplicar isso no seu trabalho, você pode aplicar isso na sua faculdade, você pode aplicar isso numa cidade, no estado, no país e no globo terrestre. Quando a gente olha, irmãos, para a sociedade moderna, a gente vai ver e vai perceber que ela vive em conflito, sim ou não? A gente vê os noticiários, é país contra país, né? Israel contra o Hamas, Ucrânia contra a Rússia. Se você for na África, vai ver vários povos brigando uns contra os outros. De modo que o tempo todo a gente vê nação contra nação, reino contra reino, país contra país, ideologias contra ideologias. Homens contra mulheres, mulheres contra homens, filhos contra pais, pais contra filhos, brancos contra preto, preto contra brancos, ricos contra os pobres, pobres contra ricos, patrão contra empregados, empregados contra patrões. Uma sociedade caótica, uma sociedade dividida. E Jesus, uma vez, falando no sermão conhecido como sermão escatológico, ele disse que nos últimos dias os homens estariam escandalizados, eles estariam ofendidos uns com os outros. E aí em Mateus vai dizer assim, neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É o retrato do mundo que nós vemos. O mundo sem Deus, o mundo separado do Senhor, o mundo que não conheceu o amor de Jesus. Mas quando nós olhamos para dentro dos nossos lares cristãos, quando nós olhamos para dentro dos nossos relacionamentos, quando nós olhamos para dentro da nossa igreja, muitas vezes também nós percebemos que, muitas vezes, irmãos estão degradando contra irmãos. Disputas de uns contra os outros. Você já viu isso acontecer alguma vez? Sim ou não? No Evangelho de Marcos tem um texto paralelo a esse, que Jesus fala a mesma coisa. E Marcos 3, 20 até o 26. Mas pegando só o 24 aqui para a gente adiantar, que o tempo já foi, que diz assim: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo,
si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes terá o seu fim. Então, queridos, eu e você, como agente de Deus, como servo do Senhor, precisamos estar atentos, porque quando nós percebemos no ambiente em que nós estamos, está havendo disputa, separação, lutas, conflitos, divisões, a gente precisa entender que isso é uma operação que não vem do Senhor. É um princípio satânico, é um princípio do mal, é o princípio do nosso inimigo que veio para matar, roubar, destruir. Ele veio para trazer separação, brigas, contendas. Não ache normal no ambiente de culto, no ambiente de relacionamento entre irmãos, no ambiente doméstico, haver divisões. A gente precisa estar atento para quando isso acontecer, a gente possa aclamar o sangue de Jesus, a gente possa repreender no nome de Jesus, para que a paz seja estabelecida em nossos lares. Amém? Se nem o inferno está dividido, irmãos, se nós, como servos de Deus, nos dividirmos, vai ficar complicado. Jesus falou, olha, se o inferno tivesse dividido, estariam gradeando contra um contra o outro, né? A gente não ia nem precisar lutar contra eles, porque eles mesmo iriam se autodestruir. Mas se nós nos dividirmos, se nós permitirmos que o princípio das trevas invada o nosso círculo de relacionamento, o nosso adversário vai aplaudir e vai tripudiar sobre nós. Mas a gente sabe pela palavra de Deus que o reino de Deus é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de unidade e comunhão. Então, num ambiente como este, no reino de Deus, os cidadãos do reino de Deus são pacificadores. O nosso trabalho não é promover a unidade, mas guardá-la, preservá-la. O nosso papel como igreja é preservar a comunhão, porque a comunhão é obra do Espírito Santo, ele já habita dentro de cada crente. O crente verdadeiro, o crente genuíno, aquele que nasceu de novo, se Deus habita dentro dele, se ele tem comunhão com o Senhor, logo ele terá comunhão com o seu próximo. A Bíblia diz isso. Então, você quer saber se o irmão tem comunhão com Deus? Vê se ele tem com o seu irmão. Davi pergunta muitas coisas, né? Essa é uma, Davi. Né? O apóstolo João falou isso, olha, se você falar que tem comunhão com Deus, mas não tem com o irmão, está pegando para o seu lado. E aí não precisa de explicação complicada, irmão, é só ler o que ele falou. Se você disser que tem comunhão com Deus, mas não tem com o irmão, você é um mentiroso. É assim que ele fala. Essa palavra não é para deixar ninguém triste, mas para que eu e você fique vacinado, para que eu e você fique preparado, para quando perceber que há um sopro, há uma seta inflamada do adversário para incendiar o arraial do Senhor, nós, como agente do Senhor, possamos apagá-los no nome de Jesus. Amém? Porque, irmãos, a contenda, a rebelião, vem do inferno. Sabia disso? O que é rebelião? Rebelião é uma resistência contra uma autoridade ou contra uma ordem expressa. E a gente vê na Bíblia vários exemplos, várias passagens que falam sobre isso. Uma delas fala do rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Deus deu uma ordem para aquele rei. Deus falou para que ele entrasse numa cidade, destruísse os inimigos, destruísse os homens, as mulheres, inclusive as crianças, destruísse os animais. E ele foi lá, destruiu quase tudo,
mas preservou alguns animais, preservou o rei. E quando o profeta chegou diante do rei, o rei falou assim para o profeta, Samuel assim: olha, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Fui lá e destruí o povo que Deus mandou. Aí o profeta olha para ele: mas que mugido é esse de boi que eu estou ouvindo, o berrar de ovelhas que eu estou ouvindo? Ah, eu trouxe para ofertar ao Senhor. Mas a ordem do Senhor não era para destruir tudo? Ah, não, mas eu trouxe para ofertar ao Senhor. Aí tem aquela passagem clássica que a gente sempre repete aqui na igreja. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? O profeta já manda essa marretada para ele. Por que você não obedeceu à palavra do Senhor? Deus tem prazer quando a sua igreja obedece a sua palavra. Mais do que quando a gente está aqui levantando as mãos e cantando, porque o local está aqui para nós, o local de sacrifício trazendo para o nosso dia culto. Se a gente está cultuando o Senhor, mas aí eu estou aborrecido com o irmão e o negócio está pegando, meu irmão. A coisa está difícil para a gente. E ele continua dizendo assim: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por causa da desobediência desse homem, por causa do coração rebelde, por causa da rebelião, ele perdeu o trono, ele perdeu o seu ministério. E o pior é a definição que Samuel dá para ele: rebelião é como o pecado de feitiçaria, e feitiçaria é culto a demônios. Você já parou para pensar nisso? Se rebelião é como pecado de feitiçaria, é como prestar culto a demônios. Será que um crente, quando está de mal com o outro, está prestando culto a Deus ou ao outro? É para pensar mesmo, irmãos. O que eu e você tem feito de nossa vida espiritual? Como nós estamos nos comportando diante de Deus e dos irmãos? Uma casa dividida não pode subsistir. No Velho Testamento, irmãos, tem outros exemplos de rebeldia, rebelião, de casa dividida. Outro exemplo está em Números 12, a gente poderia ler ele todo, mas vou ler só uma parte aqui, porque senão a gente não vai conseguir terminar. Se você puder abrir em Números 12, o primeiro versículo vai dizer assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Por causa de uma mulher cusita ou egípcia, com quem se casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Queridos, aqui é um problema de família. Moisés casou com uma mulher e seus irmãos questionaram a atitude de Moisés. Só que era um problema familiar, mas eles levaram para um problema que envolvia o ministério de Moisés. Por causa da atitude de Moisés, não quero dizer se estava certo ou errado, esse não é o caso, é que Miriam e Arão resolveram falar contra Moisés, dizendo que Moisés estava errado, e questionaram a autoridade de Moisés.
E aí Deus entrou na jogada. Porque eu acredito que um líder, quando é levantado por Deus, ele não precisa ficar se defendendo, porque o Deus que levantou, ele vai cuidar dele. E se ele estiver errado, Deus vai tratar dele também. Mas não entre no meio da briga, porque deixa Deus resolver, ora, interceda, apresente ele ao Senhor, mas nunca levante contra a autoridade que Deus tem constituído. E para resumir a história, irmãos, Deus traz um juízo sobre Miriam. E quando Arão vê o juízo, ele prontamente se arrepende, porque Miriam fica leprosa. E quando Arão vê aquilo, ele fica desesperado e pede a Moisés para suplicar a Deus para que aquilo passasse, que nada acontecesse com eles. E Moisés clama ao Senhor, e o Senhor tem misericórdia de Miriam e de Arão. Mas aí o Senhor dá um castigo a Miriam por uma semana. Falou, durante uma semana ela vai ficar leprosa. Como disciplina. Vai ficar no cantinho do pensamento. Para entender que não devemos nos intrometer naquilo que Deus está realizando. Respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Porque a atitude de Arão e Miriam trouxe ou traria problema no ministério de Moisés. Irmãos, graças a Deus que Arão se arrependeu prontamente, se arrependeu logo. E pôde clamar em favor de Miriam. Mas aí a gente vai ver que, às vezes, uma atitude errada de uma pessoa pode atrapalhar a caminhada, a jornada de toda uma congregação. E eles estavam ali numa jornada no deserto, e diz que eles ficaram parados uma semana até Miriam ser restaurada para eles continuarem a jornada. Às vezes, por causa de uma divisão, por causa de uma contenda, por causa de uma briga, o que Deus está fazendo, às vezes, é interrompido por causa disso. A gente está atrasando a obra que Deus está realizando, porque a gente se posiciona de modo equivocado na obra de Deus. A gente precisa andar em paz uns com os outros. E depois de uma semana, ela foi liberada e o povo pôde continuar a sua jornada. Amém? Está difícil de entender? Quem acha difícil aí? A vida de Moisés, irmãos, não era fácil, não. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso que havia sobre a terra. Mas aquele povo conseguiu tirar a paz daquele homem. Se fosse Tiago, ele teria tirado antes, né, Tiago? Ou não? Mas a Bíblia diz que ele era um homem muito manso, e aquele povo conseguiu tirar a paz de Moisés. Um outro episódio, irmãos, no Velho Testamento, ainda no livro de Números, é o de Corá, Datã e Abirão. Eu já preguei sobre isso, vou passar rápido também. Esses homens se levantaram contra Moisés, questionaram o ministério de Moisés. Eles pertenciam à tribo, eles já serviam como ministros, mas eles estavam questionando o sacerdócio de Arão, porque eles estavam passando pelo deserto e, segundo eles, a promessa de Deus estava demorando. Eles tinham saído do Egito, tinham prometido uma terra que emana leite e mel, mas eles não estavam nem vendo o leite nem o mel, estavam caminhando naquele deserto, e eles começaram a reclamar com Moisés, dizendo: Moisés, você tirou a gente de lá, para quê? Para morrer aqui? Esse era o questionamento deles. Isso está em Números 16, só vou ler os primeiros versículos para os irmãos acompanharem nas Escrituras. E Corá, filho de Zá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação,
chamada a assembleia homens de posição, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois, toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Irmão, juntou 3 homens e mais 250 líderes para questionar Moisés a respeito da sua autoridade. Questionando Arão a respeito do sacerdócio. Porque as coisas não estavam andando conforme eles queriam. E se você ler o capítulo completo, você vai perceber que Deus desafia aqueles homens. Deus desafia aqueles homens para mostrar quem ele tinha escolhido para estar sobre aquele povo. E resumindo a história, meus irmãos, os irmãos, alguns já conhecem o texto, mas é que Deus trouxe um juízo sobre aqueles homens, e a terra se abriu, e engoliu aqueles homens vivinhos. Os homens desceram ao Sheol, desceram à sepultura ainda vivos, porque Moisés falou assim: olha, se esses homens morrerem como morre qualquer homem, Deus não tem falado através de mim, mas se a terra fizer alguma coisa diferente, ela se abrir e engolir eles vivos, com tudo que eles têm, saberão que eu fui levantado pelo Senhor. E o que aconteceu, irmãos? A terra abriu a sua boca e devorou todos aqueles homens. E o povo começou a correr desesperado, com medo de serem tragados também. Isso porque se levantaram para trazer divisão, para trazer contenda no arraial do Senhor. Por isso, eu e você, como igreja do Senhor, precisamos estar ligados, atentos, como eu e você está conduzindo as nossas vidas, como eu e você se relaciona no arraial do Senhor, como eu e você serve na casa do Senhor. O ministério que eu estou servindo na casa do Senhor, eu preciso estar em paz com meus irmãos. Precisamos estar em paz uns com os outros. Em nossos lares, precisamos estar em paz com nossos familiares. No seu trabalho, você deve ser um promotor de paz e não ficar jogando gasolina na fogueira. Eu lembro que, quando eu comecei a fazer este curso que eu faço, especialização, no primeiro dia de aula foi muito difícil, porque havia briga de egos. Todo mundo era muito importante. Todo mundo queria mostrar que era alguma coisa. E aí eu e o meu amigo começamos a falar assim: cara, a gente tem que ficar aqui na posição, porque o negócio que está estreito. E hoje, irmãos, para a graça do Senhor, aquela competitividade está se reduzindo cada vez mais, porque a gente está ali para promover a paz. Eles falavam mal do professor, falavam mal uns dos outros. Eu falei: o que esses caras estão fazendo aqui? Sabe mais que o professor, então vai dar aula, né? Mas graças a Deus, que Deus está apaziguando ali. E está um ambiente agradável, um ambiente de paz. Então, onde eu e você estiver, a gente precisa ser promotor de paz e não de contenda, não de divisão. Não estamos aqui para promover guerras. Mas a gente só falou do Velho Testamento, então a gente vai voltar agora para o Novo Testamento. Porque havia uma igreja, a igreja de Corinto, os irmãos já sabem, já preguei várias vezes nesse texto, que diz também que aquela igreja estava enfrentando momentos difíceis. Problema no relacionamento, problema de divisão, problema de partidarismo. Então, na primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, diz assim, a partir do versículo 10:
O apóstolo Paulo falando: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Olha o que Paulo está dizendo: irmãos, na igreja do Senhor, a gente deve estar unidos, devemos ter o mesmo pensamento, devemos ter o mesmo parecer. Não deve haver no meio do povo de Deus, na igreja do Senhor, dissensões. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Olha só, está falando da igreja. Ele falou, alguém me falou que há contenda entre vocês, ainda cita a família. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e os demais espirituais diziam: eu sou de Cristo. Aí Paulo pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou foste batizado em nome de Paulo? Havia grupinhos nessa igreja. Havia divisão nessa igreja. Um dizia: eu sou de Daniel. Eu sou do pastor Carlos. Eu sou de Davis. Eu sou de Messias. Misericórdia, irmãos. Aí os espirituais falavam: eu sou de Jesus. A igreja é um corpo. A igreja é uma só. Se isso está acontecendo no nosso meio, isso precisa cair por terra em nome de Jesus, porque a contenda, a divisão não procede do Senhor. É obra da carne. É obra do inimigo. E eu e você não pode permitir que isso continue no nosso meio. A gente precisa trabalhar, pedir graça ao Senhor para que essas coisas sejam apagadas do nosso meio, seja removida do nosso meio, em nome de Jesus. Aí Paulo continua no capítulo 3, dizendo assim: porque ainda sois carnais, está aí da outra pregação, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo a homens? Porque uns dizem: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, porventura não são os carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão o ministro pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um. E olha que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons. Ele começa dizendo: louva a Deus por vocês, porque aí tem todos os dons. Mas tem um problema que precisa ser resolvido. Tem um problema que não pode permanecer. Porque a divisão, a inveja, partidarismo, panelinha, dissensões, contendas, porfias, disputa e coisas semelhantes são comportamentos anormais na casa do Senhor. É um comportamento anormal na casa de Deus. É um comportamento anormal em nossos lares. Onde o crente está, não pode haver essas coisas. O crente precisa se levantar contra essas coisas e repreender no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então dá glória a Deus. Amém. Paulo falando aos Gálatas, ele vai dizer que isso é obra da carne. Ele vai dizer: a obra da carne são essas aqui, lá em Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí começa: inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, são obras da carne. Mas o crente genuíno, o crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, o crente maduro, ele se deixa dirigir pelo Espírito de Deus. Então ele não vai andar segundo a carne, ele vai andar segundo a direção do Espírito de Deus, que vai contra essas coisas. E quando ele perceber que essas coisas estão presentes, ele vai entrar na brecha, ele vai ser um instrumento de Deus para reverter isso. Amém?
Você foi levantado para lutar contra essas coisas. Você é um agente de Deus para lutar contra essas anormalidades que têm se manifestado no meio do povo de Deus. Porque você tem recebido de Jesus um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Você é um promotor de paz, você é um instrumento de Deus para trazer as pessoas à presença do Senhor e para promover a paz entre os irmãos. Eu e você somos instrumentos de Deus para promover a paz. Eu e você somos instrumentos de Deus para trazer reconciliação. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala sobre isso. Diz assim, assim, se alguém está em Cristo, os irmãos já sabem, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Então os irmãos já nasceram de novo, os irmãos são nova criação, os irmãos têm o Espírito de Deus habitando dentro de você, e se o Espírito Santo habita dentro de você, você é um instrumento de reconciliação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é um instrumento, irmãos, irmão e irmã, de reconciliação. Você é um instrumento de Deus para reatar alianças. Você é um instrumento de Deus para refazer as amizades que foram destruídas. Você é um instrumento de Deus para pacificar aquele que está de nariz torcido com o outro. Somos instrumentos de restauração, de reconciliação. Aí você pode dizer, mas a culpa não é minha. Não importa de quem é a culpa, irmãos. Somos um só corpo no Senhor. O nosso papel é que haja paz entre os irmãos. E Paulo, em Efésios, vai dizer assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Quem era humilde e manso? Quem é o maior exemplo de mansidão e humildade? Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha o que Paulo está dizendo. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, sendo longânimo, sendo tardio em irar-se, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, se eu e você temos o fruto do Espírito operando em nós, nós somos humildes, mansos, longânimos, amorosos, e por sermos assim, a gente vai aprender a suportar uns aos outros, vai aprender a carregar uns aos outros. Fazendo assim, andando desta maneira, nós iremos guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Paulo continua dizendo, procurando guardar o quê? A unidade do Espírito. A unidade é do Espírito. Se o Espírito habita dentro de nós, é natural que a unidade entre nós esteja permanecendo, porque o nosso papel é guardá-la, é preservá-la. Pelo vínculo da paz, tem que haver paz no arraial do Senhor. Aí ele vai dizer, há um só corpo sim, a igreja é uma só, a igreja do Senhor Jesus é uma só, o corpo de Jesus é um só. Há um só Espírito. Como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós.
A gente não canta, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. É isso. É por Ele que eu e você estamos trabalhando, estamos lutando para que haja paz entre o povo de Deus. E Paulo fecha assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Dom é presente, né? Lembra que quando Paulo estava com um espinho na carne e ele clamou ao Senhor para que tirasse dele? Aí Deus fala assim, ó: Paulo, a minha graça te basta. Então quero dizer para os irmãos que a graça de Deus está operando em mim e você, ela nos habilita a andar desta maneira, a andar em paz uns com os outros, a andar em paz com o meu irmão, a andar em paz com as pessoas que trabalham comigo, andar em paz no meu lar, andar em paz onde eu estiver, porque o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita nos irmãos, e a graça de Deus está sobre nós, e a graça de Deus nos habilita a andar de maneira que agrada ao nosso Deus, amém? Você tem a graça de Deus operando sobre você? Então você é um instrumento de reconciliação, você tem a palavra da reconciliação em você, você é um instrumento de Deus, você tem a graça de Deus em você para ser este instrumento. Quando as coisas ficarem ruins, você vai ser o primeiro a dizer: meu irmão, em nome de Jesus agora, nós vamos orar aqui juntos, eu te peço perdão no nome de Jesus, e vamos caminhar junto, porque a gente vai para o mesmo céu, e tem um céu só, irmãos. Só tem um céu, tem dois céus não. Amém? E meus irmãos, quando as coisas acontecem no nosso meio, quando a gente é ofendido ou quando a gente ofende alguém, se o amor de Deus está em nós, fica mais fácil. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo derramou do seu amor em nossos corações, através do Espírito Santo. Temos todo o amor necessário para ministrar as pessoas. Temos o amor de Deus operando em nossos corações, para andar em paz uns com os outros. O amor de Deus já foi liberado sobre você. O amor de Deus já foi derramado sobre a igreja que é do Senhor. O amor de Deus habita em você, porque o Deus de amor habita em você. A Bíblia não diz apenas que Deus ama, irmãos. É mais do que isso. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não é um Deus de amor, Ele é amor. Ele é o próprio amor. E se Ele habita dentro de mim, se Ele habita em você, você tem a ferramenta para tratar das crises que surgem no nosso meio. Para de andar com o coração aborrecido, contendido e machucado, ferido. É tempo de cura nesta noite. Volta a fazer o que você fazia, volta a se relacionar com quem você se relacionava. Somos uma família só, somos a família de Deus. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo mantenha seu coração machucado, ferido. Não permita que as coisas que aconteceram impeçam você de caminhar diante do Senhor. Há pessoas que não estão congregando em igrejas hoje porque elas saíram de lá ofendidas e machucadas. Mas a gente precisa dizer para elas: olha, Deus tem nos dado o ministério da reconciliação, seu coração precisa ser sarado, curado, para que você possa desfrutar do melhor de Deus, para que você possa ser agente de Deus para ajudar outros também. Aprenda a exercer o perdão. Libere o perdão, meu irmão. Paulo deixou a dica para a gente: andando com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade da paz, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E Jesus foi o maior exemplo para mim e para você, que precisamos perdoar uns aos outros. Ninguém perdoou mais do que o nosso Senhor, irmãos.
E os irmãos lembram que uma vez Jesus estava com os discípulos. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse: não te digo até 7, Pedro. Eu te digo até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo, todas as vezes que for necessário, perdoe. Siga o exemplo do Mestre. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou: ó Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu estou perdoando, como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. E Lucas, ele amplia um pouquinho essa discussão de Pedro, e vai dizer assim: e disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, é impossível que uma pessoa não fique ofendida, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus falando. E o que eu acho mais incrível, irmãos, é o que os discípulos respondem para Jesus. Numa atitude, não sei se foi de desespero, né? Pedro achando que 7 vezes estava bom, e Jesus fala 70 vezes 7, e Jesus fala todas as vezes que uma pessoa vir te pedir perdão para você perdoar. Então os apóstolos olham para o Senhor e falam assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ele não falou acrescenta a fé quando quisesse curar uma pessoa, quando ressuscitar um morto, mas ele fala: acrescenta a fé para que eu possa perdoar o meu irmão. Aumente a minha fé para que eu possa perdoar, para que eu possa andar em paz. Eu sei que para muita gente essa palavra não é muito agradável. Teve gente que falou: você vai precisar usar capacete hoje. Não, irmãos, é palavra de cura, de restauração, porque isso agrada o Senhor. Deus quer que eu e você ande em paz uns com os outros. E Jesus falou: pratique o perdão, para que a sua oração não seja interrompida. Esse é o caminho da cura. Arrependimento, pedir perdão, abaixar um pouquinho a nossa crista e falar: meu irmão, me perdoa. Às vezes você não está bem naquele dia, realmente a gente pode falar duro com nossas esposas, pode falar duro com nossos amigos, mas depois que você percebe que o estrago foi feito, irmãos, peça perdão, busque a reconciliação, para que a sua vida continue uma vida que agrada ao Senhor, para que o inimigo não venha te agarrar, para que o inimigo não venha prevalecer sobre você, para que através dessas brechas ele tenha o que apontar sobre você. Como chegar diante de Deus se a gente está com problema, irmãos, com uns com os outros? O desejo de Deus é que eu e você, com o coração contrito, arrependido, chegue diante dele, pedindo perdão, mas também que eu e você libere perdão, busque reconciliação. Somos instrumentos de reconciliação, e Deus nesta noite quer levantar homens e mulheres para trazer reconciliação entre os homens e Deus, e entre homens e homens. A igreja do Senhor é instrumento de Deus para isso. Meu convite é que você seja nesta noite um instrumento de reconciliação, que você possa nesta noite pensar no seu círculo de relacionamento, que você possa se reconciliar com seu irmão, com sua família, com a sua igreja, e alguns até com Deus.
Tem pessoas zangadas com o próprio Deus, chateadas, porque elas culpam Deus por coisas ruins que aconteceram em suas vidas. Mas nesta noite é tempo de reconciliação. Perdoe e seja perdoado. Promova a paz nesses dias. Promova a paz hoje. Hoje. Não é para amanhã. Amanhã pertence ao nosso Deus. Dia de conserto é sempre agora, já, hoje, neste momento. Meus irmãos, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. E se você percebe que a área na sua vida que precisa da intervenção do Senhor, se você se lembrou de alguém que você precisa pedir perdão, reconciliar-se, este é o momento. Não é momento de vergonha, de intimidação, nada disso. É momento de cura, restauração. Talvez a enfermidade que você está sofrendo, só basta você liberar um perdão para que a dor nas juntas saia, para que a dor na alma saia. Tem muita gente doente hoje porque elas estão alimentando sentimentos ruins em seus corações. Tem pessoas que não conseguem conquistar porque está com o coração alimentando pensamentos ruins, sentimentos ruins. O ódio não provém do Senhor, e o ódio é uma porta de entrada para a possessão demoníaca. Há pessoas que veem demônio em suas casas e não sabem por quê. Libere o seu perdão, meu irmão. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te sarar. Porque o Espírito Santo hoje diz para você: eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus da reconciliação. Mas eu preciso que você tome uma atitude. Que você fique de pé e se apresente a Deus. E Ele irá curar o seu coração. Ele vai trazer paz à sua alma. Uma paz que excede todo entendimento. Toda ansiedade que você está enfrentando vai cair por terra, porque as brechas serão fechadas e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Se você deseja ser incluído nessa oração, você pode vir aqui à frente que estaremos orando por você.